estava navegando pelas interwebs e eu vi um vídeo que falava sobre a situação eh, do capitalismo com a saúde e fitness. Capitalismo fitness, a saúde como distinção de classe. Um canal chamado Filosofia Infinita. Postou aí. Vamos ver esse videozinho de leves? Simbora. Vamos ver. Nenhum mercado tem crescido tanto no mundo inteiro quanto o wellness ou bem-estar. São vitaminas, roupas de academia, as próprias academias, a proliferação como um negócio, um grande investimento, suplemento alimentar, vitamina, até mesmo hormônio, tudo isso para um corpo e uma rotina perfeita. E claro, isso hoje faz parte da realidade de uma elite. E a elite se diferencia do pobre com uma coisa que ninguém pode copiar, que é ter tempo livre. É disso que a gente vai discutir hoje e como que esses padrões de beleza que praticamente são inalcançáveis hoje vêm, né, gerando um grande sofrimento psíquico em todo mundo, inclusive eu, né, fui uma vítima também. Eu acho que quase todos nós somos atravessados por essas questões e hoje a gente vai entender um pouco da história da estética, arte e o luxo dos ricos no século XXI. Seja bem-vindo, meu nome é Hugo, aqui é o Filosofia Infinita e hoje vamos falar um pouco sobre um assunto muito interessante. Eu quero trazer para vocês primeiro um Reels que ilustra muito isso, que é os ricos hoje ostentam uma vida que é incopiável, que é uma vida de quem pratica dois, três, quatro esportes diferentes, um corpo escultural moldado, musculação, pilates, personal trainer, vitaminas, suplementos, skincare, a rotina perfeita, acordar cedo, meditar e devocional com café Café com com Deus Deus Pai. Pai. Tudo isso faz parte de uma estética incopiável, justamente para se diferenciar do pobre, que coitado não tem tempo nem para comer um pão com manteiga, senão ele perde o trem para ir trabalhar. E eu quero trazer um vídeo de um perfil muito legal aqui. Eu ia só fazer um comentário, porque eu acho que esse tipo de produção, ele não é nem tipo o rico querendo se diferenciar do pobre nesse sentido, né? Mas é de como a gente tem hoje mecanismos de interação social, principalmente pelas redes sociais, que acabam criando algumas consequências para isso, né? Em primeiro lugar, é um processo de exposição constante, e é um processo de exposição, como eu comentei lá no meu vídeo, ouvindo o Chico Moedas e o Jones, né, sobre as redes sociais. É um tipo de exposição que sempre te coloca em comparação com as outras pessoas, né? Sempre vai te colocando em um eixo de ver quem está entregando mais de um determinado comportamento ou daquilo que a gente, hoje em dia se fala muito sobre performance, né? Sobre como você performa, de como você atua, de como você aparece nesse meio para poder vender uma determinada imagem. E é uma determinada imagem muito pautada por essa ideia, né, de que a gente precisa eh, a gente precisa fazer todas as coisas no mais alto grau de excelência para poder valorizar a nossa imagem diante dos outros, né? Porque numa realidade em que a rede social se torna essa vitrine, né, como eu comentei, ela vai se tornando esse espaço onde você se amostra, mais você precisa constituir elementos para poder valorizar a si mesmo. Essa é a lógica dominante, a lógica hegemônica, né? Tanto que aí é isso, é devocional, é café com Deus não sei quem, é gummy de e make hair, não sei o quê, gummy de tal da la fila. É sempre uma ordem para poder valorizar uma determinada forma de existência no mundo, né? E essa determinada forma de existência no mundo é essa forma em que o sujeito vai se tornando cada vez mais um capital a ser valorizado, valorizar a si mesmo, né? Então, o exercício físico, o estudo, as relações, tudo vai se tornando um instrumento para a valorização daquele sujeito. Veja, para valorização daquele sujeito. Valorização, tá? Então, a gente não está falando de alguém que está fazendo alguma coisa porque quer, porque curte, até pode ser. Mas você tem um elemento aí importante, que é o elemento importante de daquele sujeito se valorizar como um capital. Se valorizar. Então você vai criando essa ficção, essa fantasia, né? Que você vai tentar, né? E aí quem tem muito dinheiro, quem tem recursos, quem vende, sei lá, né? Curso, sei lá, vai vender essa perspectiva, vai ficar alimentando isso
E num determinado momento, a pessoa que consome aquele conteúdo, né? Porque é isso, a pessoa está mostrando isso para se tornar um consumo. A pessoa que consome esse conteúdo, que consome essas informações, vai ver que essa pessoa tem a vida perfeita porque ela faz isso, 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 isso. Então, enquanto eu não fizer isso, eu não teria a vida perfeita. E aí você vai gerando um sentimento, né? Um mecanismo de culpabilização do sujeito muito acentuado, né? Muito, muito grande. Porque aí, se você não conseguiu, é porque a culpa é sua, né? Olha aí. A Virgínia acorda 4:30 da manhã para poder tomar gummy, né? Sei lá, pra colocar bombom vermelho na cama do Vini Júnior. Sei lá o que a Virgínia faz. Entendeu? Mas é isso. É um mecanismo que vai culpabilizando cada vez mais, que vai aprofundando essa relação. E quanto mais a relação aprofunda, mais o adoecimento vai também se tornando regra, né? Esse sentimento de desadequação, de desencaixe em relação a essa expectativa que é gerada pela rede social, não, né? Mas que é gerada através da rede social por esse novo mecanismo de compartilhamento da nossa vida. Pra gente discutir isso junto, o perfil do Henri Barrabe aqui, que ela sempre Meta faz essas React. críticas aqui sobre moda, etc. E aqui traz um tema muito interessante sobre. Começa falando isso, né? A rica não quer se parecer com você. Com você. E no momento que você parece com ela muda. Tudo começa com a popularização do quiet luxury, do estilo old money e dos tons neutros. Esse foi um. Pra quem não se lembra, né? Retrocedendo um pouco antes disso. Qual era a moda dos ricos, né, pessoal? A gente pegar início aqui do século XXI, né? Era as logomarcas, né? Então, assim, você andava estampado de Balenciaga, de Gucci, de Louis Vuitton, aquele bando de estampa, aquela logomania. Então, isso era a grande moda, né? E aí, existe uma classe que começa a chegar, esses super ricos, ok? São as pessoas que de fato detinham esse poder, e aí há uma classe ascendente, há os jogadores de futebol, MCs, etc., que começam a usar essas roupas. O que o rico faz? Ele cria, digamos assim, né, o old money. O que é o old money, né? Se você perceber a história do old Dinheiro money, já velho. é o seguinte, olha, é um dinheiro antigo. Aqui a gente é rico não é porque a gente trabalhou e ficou rico. A gente vem de uma família de gerações de pessoas ricas. E por mais que você ganhe dinheiro como MC, como jogador, você fez um negócio, um empreendimento, você não é como nós. Aqui a gente está falando de herdeiros, basicamente é isso. E eles criam um estilo do Old Money que é basicamente um estilo que uma calça de alfaiataria dessa aqui, dessa moça atrás, às vezes custa 2, 3 mil dólares. Baratinho, pô. Vocês não têm dinheiro para comprar uma calça? Essa camisa social às vezes é 1.000 dólares, por exemplo, só que não tem nenhuma logo. Então, o quiet luxury é isso, né? É um estilo discreto, só que tudo que você está usando é extremamente caro, de boa qualidade, de grife, de luxo, de marcas super exclusivas. E os ricos fizeram isso justamente para se diferenciar das pessoas que começaram a usar aquele bando de logo que a gente conversou. A ideia de que a alfaiataria e itens de luxo te deixam muito chique, se tornando uma tendência mundial, incomodando quem realmente vivia esse estilo. E uma vez alcançados e incomodados, os ricos mudam. E qual seria o novo luxo? Bem, aí novamente, o que acontece, né? Esse fast fashion, a gente pegar no Brasil a Renner, C&A, Zara, começam a fazer peças de moda desse estilo também, do old money. Então, roupas mais claras, tons pastéis, minimalistas. E aí, os ricos novamente migram. Falou, opa, Trabalho numa farmácia de manipulação em que são produzidos todos os tipos de besteiras para você tomar o pré-treino. Pirulito, chocolate, jujuba, picolé. Uma completa loucura. Não, e assim, tem um outro ponto disso que é você cada vez mais parece que é um processo de infantilização do consumo dessas substâncias, né? Tipo, você quer muito tomar um pré-treino ou você quer muito treinar, então a gente vai criar todos os produtos e mercadorias possíveis para que você tenha os seus desejos e ensejos atendidos e você tome uma jujuba com cafeína. Porra, meu irmão, por que tu não toma uma porra de um café, caralho? Por que você não toma um café? Ah, mas a jujuba tem betalanina, tem Rabzadaba, BCAA. Essa merda não funciona. Funciona
parênteses, né? Antes que a rapaziada da educação física me bata. Funciona, em alguns casos, para atletas de alto desempenho. Alto desempenho. Se você malha 3 vezes por semana, corridinha no parque, futebolzinho no domingo, né? Uma atividade física como lazer, e você compra um BCAA, é mais fácil você pegar o seu dinheiro, fazer um aviãozinho de papel e ver até onde ele voa. E esquecer. É mais fácil, tá? Você não precisa ir na farmácia, pelo menos. Esse tipo de coisa, gente, não funciona. Não funciona. E eu acho que tem uma coisa pior. Tem algo pior também ligado a isso, que é essa infantilização do consumo desse tipo de substância vai fazer com que, inclusive, você tenha um incentivo. E aí eu tô brisando, né? Tô viajando aqui, mas que talvez produza até um incentivo para a infantilização desse consumo. De crianças consumindo isso. De crianças consumindo pré-treino em forma de jujuba. Em forma de pirulito. Em forma de chocolate. E aí assim, mas eu acho que funciona. Então, amigo, consome, gasta teu dinheiro, um abraço. E um abraço, pô. Um abraço. É isso. Entendeu? Aí o negócio é esse, você tem toda uma articulação para que isso seja consumido. Tipo isso, jujubas de melatonina. Tipo, você tá meio que naturalizando o fato de que as pessoas não estão mais conseguindo dormir. Dormir. E aí, ao invés de você levantar um debate, né, um tema sobre isso, né, e são coisas completamente diferentes, né, mas qual que é a solução que o mercado, que o capital coloca? Te vender uma jujuba de melatonina. Não é você trabalhar menos, ganhar melhor, fazer exercício, ter tempo de ver sua família, ter tempo de ver seus amigos. Sair dessa paranoia maluca que a gente tá vivendo. Não, você vai tomar uma melatonina de jujuba. Ou o clássico, né? Tadalafila de jujuba. Rapaziada com 20 anos de idade que sai do rolê e toma Tadalafila, remédio de estímulo. Pra poder acordar, pra poder fazer as coisas. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. É a medicalização da vida em todos os elementos. Todos. 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 Até nos mais básicos. Tipo, tome uma Tadalafila Gummy e esteja pronta pra outra. O que caralhos é isso? O que katsu está acontecendo? Quando que isso se tornou normal? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Que horas que isso aconteceu que eu perdi? As pessoas já estão copiando o nosso estilo, então já não dá pra diferenciar quem é rico ou não. Ou seja, primeiro era quem é rico. Cara, você tem uma bolsa da Louis Vuitton, você tem um casaco da Louis Vuitton, você tem um óculos da Prada. Eles começam a ver que as pessoas estão tendo acesso a isso, eles migram. Então vamos usar coisas que só a gente reconhece. Marcas caríssimas que não tem nenhuma logo, mas de olhar o tecido, de olhar a costura, a gente sabe que é. Isso começa. Exatamente, Beatriz. Esse é um negócio que eu já reparei também. A quantidade de energético que a rapaziada toma, que jovens tomam. Energético. E tipo, não tem nenhum, o mal, né? Não existe isso. Não é esse terrorismo que a gente tem que fazer. Mas tipo, o fato de pessoas tão jovens estarem tomando energético assim, dessa maneira, normalizado, velho, ou eu sou muito carocha, ou eu sou muito já velho, conservador, ou sei lá, mano, tem alguma coisa errada, velho. Tem algo de errado. Você até comentou, né, Mel, sobre o uso da Ritalina no TDAH. Uma parada, né? Porque eu já falei no meu vídeo também sobre dopamina. Existe um mercado de diagnóstico. Existe um mercado de diagnóstico de venda de remédio. Isso existe. Isso é concreto. Existe uma indústria do diagnóstico. Existe uma indústria de diagnóstico e é isso. Essas medicações, elas nos adequam
a nossa possibilidade de, enfim, né, viver uma vida normal e produtiva, entre aspas, né? Porque, enfim, várias questões de adoecimento e tal. Mas é uma indústria. Mas é uma indústria. Uma indústria que te vende a solução para um problema da ordem estrutural. Que é o fato de que a gente está trabalhando demais, ficando na frente da tela demais, porque é tudo isso, né? Enfim. Começa a popularizar, novamente eles migram. E aí eles vão para o health, ou seja, para um estilo de vida fitness. Health, o wellness, o bem-estar. Tempo livre para cuidar de si. Então roupas de luxo de sportwear tomaram as redes. Alo e Lululemon bombaram. Porque tempo livre e ócio é um luxo que, diferente de uma bolsa, um relógio ou um carro, não é parcelável. Treinar para uma maratona no meio da tarde, super luxuoso. Mais do que consumir a marca é estar nos estúdios com grupos seletos, praticando o autocuidado. A Birkin e a Chanel perdeu seu lugar por uma bolsa de tecido carregada de itens de wellness. E as marcas já estão atentas ao novo luxo. Ó, sobre essa parada do diagnóstico da psiquiatria, eu recomendaria muito uma leitura, que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que é bom. Mas eu também recomendaria para vocês darem uma olhada nos textos, enfim, vocês conseguem encontrar isso na internet, nos textos que falam sobre o Manual de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, que é a associação que a gente, aqui no Brasil, faz muita referência a. Cara, começou a ser sinalizado como diagnóstico sintomas de tristeza. Tipo, você está triste, cabisbaixo. Tem um diagnóstico. Você tem alguma. Você sente isso. Diagnóstico. Você não gosta de barulho alto. Diagnóstico. Você não gosta de luz forte. Diagnóstico. É a medicalização completa de todas as estruturas da vida. Todas, 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 todas. E aí que tá o pulo do gato, né? Porque se você transforma isso num diagnóstico, numa capacidade de intervenção médica, a gente tá falando de uma intervenção na ordem do sujeito. A gente tá falando de uma intervenção que terá a palavra final, né? Porque o médico sabe. O médico é o regulador dessa relação, da saúde e da doença, né? Então ele sabe. Isso, assim, é um negócio, enfim, muito marcado hoje em dia, né? Sinto que é isso. É muito, muito marcado. O problema comum não é só a tela, não, Isabela. A tela é uma questão, mas é o lance assim. É o celular ter se transformado no único mecanismo de distração entre aspas, né? Porque a gente trabalha aqui dentro, de distração e entretenimento que muita gente tem. É tudo, né? É tudo. Eu não gosto do DSM-5. Não gosto. Não gosto. Eu não tiro meu chapéu para o DSM-5. Não tiro. Clube de tênis da Miu Miu ou a rival Chanel. Louis Vuitton na NBA e também no futebol. Gucci patrocinando o tenista. Fora os mercados de wellness de luxo, frequentado pelas celebridades. Produtos delicados. DSM-5 é o Manual de Diagnóstico 5 da Associação Americana de Psiquiatria, que é o grande centro de atuação de referência da psiquiatria brasileira também. Delicadamente escolhidos com preços elevados. Smooths de celebridades com ingredientes selecionados. Quando não é a própria Hailey Bieber preparando para você. O luxo do rico sempre migra. Uma vez alcançados, eles correm. E por isso que hoje luxo é evidenciar tempo, que é raro, escasso e não parcelável, se tornando o novo luxo. Bem, é uma tese fantástica, né? A gente observar bem que o rico, ele alcançou um grau que é incopiável. Qual o impacto disso? O impacto disso é que com as redes sociais hoje, a gente já falei que a gente segue vários influenciadores famosos, etc. Isso molda o seu cérebro, isso molda a sua cabeça como se aquilo fosse normal. Ter aquele corpo, aquela rotina. Só que você não tem condição de ter essa rotina. Na verdade, essa pessoa só tem essa rotina porque ela tem muito dinheiro. E às vezes ela tem uma cozinheira preparando tudo pra ela, uma pessoa que arruma a casa, ela tem personal, assim. Aí eu quero mostrar pra vocês, antes de prosseguirmos, a rotina de uma das maiores influenciadoras do Brasil, que é a Manu City. Não sei se vocês já ouviram. Antes de a gente ver a importantíssima, indispensável Manu City,
Nicolas mandou uma boa pergunta. Não tem uma parada de a vida como levamos hoje ter alterado um pouco a percepção de tempo e hoje recorrermos a essas paradas de medicação para tentar dar conta de absolutamente tudo? Total, Nicolas. Total. É exatamente isso. É a maneira de como a gente tem trabalhado muito, né, e integrado a esse sistema de produção que envolve também as tecnologias, fizeram com que a gente tivesse uma dimensão de tempo muito mais acelerada, né? Porque, de novo, a gente está falando de um mecanismo de aceleração do consumo, né? A rede social, gente, ela nada mais é do que um meio para consumir informações. Veja, consumir informações, tá? Claro que vai ter gente que vai conseguir utilizar para ler, para poder absorver, mas a função central dessa rede, a função central desse mecanismo de hiperconexão é de aumentar também as escalas e os mecanismos de consumo, de uma maneira geral. Então, se esse processo de consumo e esse processo da aceleração de capital também aumenta de maneira vertical, que é como a gente tem visto hoje, o aumento da desigualdade, a piora das condições de trabalho, a precarização da vida, a falta de acesso a recursos básicos e tudo mais, é evidente que a gente vai mudar a nossa percepção com a própria realidade, porque esse mecanismo de acumulação de capital no qual a gente está inserido, ele reflete na nossa vida. Ele reflete em como a gente percebe o mundo, né? Tava aqui abrindo a live. Tipo, o prefeito de Nova York, né, foi eleito ontem à noite, já tinha gente, tipo, 8 da manhã, me perguntando se eu ia comentar alguma coisa a respeito. Tipo, e tudo bem, né? Ah, que é a referência, tem reconhecimento, isso é legal. Mas olha isso, é uma aceleração para o conhecimento que é muito grande. E assim, eu posso falar várias paradas do Mandani, posso falar várias coisas e tal. Daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, ninguém vai se lembrar. Ninguém vai se lembrar. Ninguém vai se lembrar do que eu disse, da minha análise. Talvez se lembre e puxe um outro ponto e tal, mas a grande maioria das informações não vai ser lembrada, porque ela está sendo consumida e não aprendida, entendeu? Não tem tempo de elaboração, não tem tempo de desenvolvimento. E é isso. No final das contas, o diagnóstico e a medicalização, ela serve para poder ser esse instrumento que dá continuidade à estrutura que a gente está inserido. Entendeu? Tudo virou um filminho da Marvel. Perfeito. Tudo virou um filminho de bonequinho. Falar, alguns de vocês certamente sim, outros não. É uma das maiores influenciadoras, milhões de seguidores, agora já é uma empresária. A menina começou, sei lá, adolescente, gravar vídeo, estudava medicina, inclusive, largou a faculdade, claro, porque ficou milionária na internet, tem milhões de seguidores, tem rede de academia, enfim. Vamos dar uma olhada como é a rotina dela, a rotina puxada, né? Aquela rotina dura, evidenciando essa tese de que o rico tem e ele ostenta hoje não é mais uma roupa, uma marca simplesmente, é ter tempo para fazer basicamente isso aqui. Vamos dar uma olhada, olha. 4h20 da manhã acordando, né? Então, 4h20 da manhã ela já acorda. Ó, e tudo pronto. Vocês vão perceber, tudo semi-pronto, tudo industrializado. É o café no pozinho, é de misturar, a jujuba, é o não sei o que, é não sei o que lá, tudo assim, rápido, 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 rápido. Aqui já é um ponto, né? Super Coffee, aqueles cafés que custam R$ 150, E é café. que nada mais é do que um café de baixíssima qualidade, cheio de vitamina, wellness. Então é um novamente, né? Não é simplesmente fazer um café passado, é tomar o Super Coffee às 4h20 da manhã. Ó, Gummy, mais alguns suplementos alimentares. gummy, gummy, gummy. E comer? Comer ninguém quer. Skincare. Olha a quantidade, assim, se a gente... Mano, e nenhum problema da pessoa, de novo, nenhum problema da pessoa fazer isso, tá? A questão é a gente ver isso como um mecanismo de tendência geral. Olha, o sol nem nasceu, você já foi exposto aqui a pelo menos 6 produtos diferentes, né?
Super Coffee, um pro cabelo, protetor, creme, sabonete. 5h30 da manhã, começa o treino. São Paulo não tem isso. A qualidade da comida diz muito também, eu vou falar sobre isso, né? Salada, legume, né? A gente acha que isso é um luxo, mas na verdade, É o mínimo. quanto menos dinheiro, pior é a sua alimentação. Então, ter uma alimentação saudável, um prato colorido, a gente acha que é simples, mas não é, né? Não é. Então, veja que comer saudável hoje também é um luxo. E tem um ponto aqui importante. Saiu uma pesquisa recente que o nível de consumo de arroz e feijão do brasileiro é o menor na, na contagem da série histórica. Que o brasileiro tem substituído o arroz e o feijão por macarrão. E por quê? Porque existe um aumento do preço do arroz e do feijão, em que você tem uma. E que é essa tradição alimentícia, né, brasileira, e as pessoas estão comprando macarrão para poder substituir. Aí você pensa assim, ah, Gustavo, mas o macarrão e o arroz são dois carboidratos, né? Seria tipo o equivalente. Não, não seria. Não seria. O arroz é um tipo de carboidrato diferente do macarrão, que tem valores nutricionais mais elevados que o macarrão. Não é tão processado quanto o macarrão. E ele, junto com o feijão, compõe uma dupla que consegue prover uma nutrição do corpo legal. Já o macarrão não. O macarrão é um carboidrato que tem um índice glicêmico mais alto, ele é digerido mais rapidamente, você não tem, geralmente, às vezes... E aí, se você tira o arroz e o feijão, você tira a fonte central de ferro. E as pessoas estão deixando de consumir arroz e feijão, não porque elas não gostam, mas porque elas não têm dinheiro. Não tem dinheiro para comprar arroz e feijão e não tem tempo para preparar os pratos. Né? Tanto que essa dinâmica, né, a gente pode ver as pessoas que enfrentam uma questão de marginalização social maior, né, a pobreza, etc. e tudo mais, são aquelas que também mais consomem o quê? Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados. Porque eles são rápidos, porque eles são velozes, porque eles são mais fáceis de serem preparados, porque eles são mais baratos, em termos de tempo, né? Custo-benefício assim. É interessante de ver como essa crise geral, ela se expressa também no próprio elemento da alimentação. Né? É a alimentação que promove esse desenvolvimento. Barrinha de proteína. Uma barrinha de proteína. Mais um treino na academia, então esse aqui já é o segundo treino do dia. Ó, um bom comentário aqui do Medo de Boleto. Mas aí que tá, né? Dentro do consumo da atenção, a moeda do tempo manda no dia a dia do trabalhador. A ideia de economizar o tempo de cozinhar, de dormir, de apreciar é trocado pelo tempo de produzir e de consumir, né? Na verdade, é o tempo da percepção da produção, da percepção do trabalho, que na verdade muitas vezes se transforma em consumo, do que de fato fazer essas coisas, né? E é essa parada, o celular, gente, virou uma extensão do nosso corpo. Entendeu? O bagulho virou. É uma extensão da nossa existência. Isso aqui é uma extensão. A gente não existe sem isso aqui. Muito dificilmente existe sem isso aqui. Né? Dentro da conjuntura geral, né? Ah, tem alguém que vive? Tem, mas hoje é minoria. Então, a gente vive permanentemente cercado por isso daqui, né? Permanentemente cercado pela dinâmica na qual o celular está inserido, porque o celular em si não é um problema. O problema não é o celular. O problema não é a tela. O problema não é a rede social. O problema é como ela está organizada. Como ela existe. Na conjuntura em que ela existe. Esse é o problema. E é exatamente isso, Medo de Boleto. É exatamente isso. Você troca a cozinha, a leitura,
o rolê com os amigos, o rolê com a família. Você vai trocando essas coisas para ter mais tempo para produzir, mais tempo para trabalhar, para gerar o seu próprio valor. E vai embora, né? Bowl de salada, leitura da Bíblia. E 8 horas indo pra cama. Bem, pessoal, essa é uma ilustração, claro, né? Para além da pessoa da Manu, mas a ilustração do que é a síntese disso. Ou seja, a pessoa que tem muito dinheiro é isso. Ela acorda 4h20 da manhã, corre na orla do Rio de Janeiro, faz um lanchinho, uma salada, uma devocional, dá uma meditada, aí vai para a faculdade de carro, volta, toma um café, um smoothie, no meio da tarde faz um treino na academia com o personal, depois volta, um treino de natação, uma sauna. O ponto é, isso é incopiável, ok? E já que é incopiável, né, você pensa, por que milhões de seguidores? E aí muita gente fala, porque é inspirador, etc, não sei o quê. O fato é que os ricos, eles sempre vão criar alguma coisa, como o Henry Barrabi falou, né, para se distanciar da plebe. E algo incopiável é justamente esse gerenciamento de tempo. Então, eu fui vítima disso também no sentido de achar que eu conseguiria fazer isso. Eu, uma vez, abrindo um parênteses, eu fui treinar triatlon. Eu já fazia corrida e eu seguia vários canais de triatlon e tal. Eu já sabia que era um mundo que não me pertencia. Uma bicicleta de triatlon, sei lá, custa 100 mil reais. De boa. Uma bicicleta, sim, de uma pessoa amadora, um profissional é outra coisa. Mas uma pessoa que entusiasta, uma bike é 70, 80 mil reais. De carbono, etc. É outra história. Uma pessoa que treina triatlon, ela geralmente treina 3 a 4 horas por dia. Geralmente, tá? Entre corrida, natação, musculação, fortalecimento. Aí tem a bike também. E aí eu fui me meter nessa, sendo um miserável, né? Assim, eu achei que dava e em 3 meses eu, enfim, tive quase um burnout porque não era pra mim. E ali foi quando eu percebi, falei, cara, o maior privilégio do rico não é simplesmente comprar a bike. Porque isso aí, você pega um financiamento, você compra uma bicicleta, sei lá, vende um carro, compra de segunda mão, se vira. O maior privilégio é a pessoa ter tempo para treinar. Porque quem tem tempo para praticar 3 modalidades e ainda fazer musculação? Esse é um exemplo que eu vivi na pele, fui me meter no... Sei que não é todo mundo, claro, tem gente de várias classes sociais, mas predominantemente, vamos ser sinceros, galera tem dinheiro. Ou seja, os ricos criam um estilo de vida que a gente, meros mortais, tenta copiar e vai se frustrar, fica mal, não tem o corpo que a gente sonhou. Aí você começa a fazer o quê? Uso dos suplementos. Cara, será que se eu tomar aquele café lá em lata vai me dar o gás para eu acordar cedo? Será que eu comer aquela gummy, aquela gelatina, aquele comprimido, aquela barrinha? Então você veja que por trás disso tudo tem produtos e empresas que patrocinam essas pessoas. E nós, meros mortais, a gente acha que é isso, perseguir essa galera. Eu já falei, eu não sigo nenhum influenciador, acho que quase sempre é ruim, é improdutivo, é maléfico, faz mal. Minha humilde opinião, você pode ter outra. Por quê? Porque é uma vida inalcançável, né, cara? É uma vida inalcançável, porque essas pessoas vivem né, disso. mano? Então culpa. Você consegue hoje acordar 4h20 da manhã, sair pra correr na orla, comer uma saladinha, medita, não sei o quê, faz um treininho à tarde. O fato é o seguinte, você tem que viver a sua vida, porque o padrão de beleza ao longo do tempo, ele sempre mudou, sempre se alternou. Entre a gente já idolatrar pessoas com sobrepeso, porque era bonito, e hoje é aquela magreza, né? Um padrão europeu, tanquinho. Agora a gente tem o wellness, que exalta academia, roupas de musculação, teu lifestyle saudável, etc, etc, etc. Quantos de nós temos a possibilidade de ser assim? E quantos de nós não sofremos para ter esse corpo, essa estética? Justamente uma estética que não é para o nosso bico. Então esse vídeo é para a gente refletir um pouco sobre isso. O que a gente está buscando? E o que a gente está buscando, quem nos influenciou? De onde veio essa vontade de ter o corpo assim assado, de praticar determinada coisa? Então eu já me meti em coisas que falei, cara, eu fui influenciado por quem tem muito dinheiro, isso não é para mim, não é para minha realidade, eu não tenho 3, 4 horas por dia só para me dedicar para isso, não tenho dinheiro para comprar esses equipamentos, não tenho dinheiro para fazer determinada coisa.
e eu fui viver uma outra vida que faz sentido pra mim e eu sou muito feliz. Então esse vídeo é para mostrar para você que o rico, ele tá sempre migrando, enquanto o resto da massa vai tentar copiar o estilo de vida. Assim que a massa começar academia, shape, não sei o que, o rico vai achar outra coisa. Eu já ouvia, inclusive, teorias, né, no sentido de, antigamente, quando você tinha escassez de comida, o que era o padrão estético? A pessoa gorda. A pessoa gorda era o maior símbolo de fartura, de riqueza, de poder, porque todo mundo passava fome. Hoje, no mundo onde você tem uma facilidade, você tem iFood, aplicativo, excesso de comida, né? Apesar de ter muita gente passando fome, hoje você tem uma abundância muito maior de alimento, de pedir comida. A gente pode questionar a qualidade da comida, mas a quantidade, a gente tem esse excesso na sociedade. E aí o rico faz o quê? Opa, agora que todo mundo tá ficando sobrepeso e obeso, nós somos slim, barriga de tanquinho. A gente faz 2, 3, 4 esportes. A gente toma suplemento, vitamina. O que isso te faz pensar? Comenta aqui embaixo. Você já tinha pensado nessa relação entre corpo, vídeo, estética, poder, dinheiro e influencers. Fico no aguardo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Bem bom, hein? Bem bom o vídeo, hein? Gostei. Levantou debates muito interessantes. Merece o like, merece o subscribe. Bem legal. Canal do Filosofia Infinita. E é bem isso, né? É a dinâmica do consumo, desse tipo de lógica de ação, e um sentimento de geração de penalização, né, por não conseguir alcançar esses patamares. É muito bom, muito bom. Dá uma olhadinha depois aí no conteúdo do Filosofia Infinita. Muito bom.